Olá pessoal, máquina nova no pedaço. Na verdade, Tec Nova. É uma máquina interessante de transporte duplo, muito semelhante com algumas aí do mercado, né? Tanto em modelo, mas é o mesmo fabricante. Só esse fabricante aqui, com uma pesquisa rápida, eu encontrei pelo menos umas 4 marcas, né? Sendo desse mesmo fabricante. E o mesmo modelo, né? Até do painel aqui. E às vezes você encontra esse mesmo painel em outras marcas, mas basicamente é o mesmo fabricante, o mesmo modelo. Existem algumas diferenças? Claro que sim, entre uma e outra. É como se tivesse alguns acessórios que outras não têm. Por exemplo, aqui ó, só tem um botão funcional, o outro é desabilitado. Em algumas marcas, Bracop, por exemplo, esse botão de cima é aquele ponto a ponto. Mas aqui não deixa de existir também. Aperto aqui, ó, ele dá o ponto a ponto também. Então, enfim, só muda de lugar. Algumas existe o botão da lâmpada, né? Dessa LED aqui. Então, e tem estágios. Mais clara, mais escura, média. Bobinas. Existe delas de bobina pequena, média, grande. No caso dessa aqui é a média, né? Mas existe, acho que a Bracop, se não me engano, é a grande, que é a Jumbo. Então, enfim, né? Então a laçadeira é grande. Então cada uma tem alguns detalhezinhos. Tem que avaliar o que vale a pena, né? Pagar mais caro por esses detalhes, né? Que às vezes nem tem muita importância, né? Algumas vai até o 10, 12. Puxa vida, um ponto de 10 milímetros é muita coisa. Vai usar? Né? Então isso tem que avaliar. Outras tem aqui o alto-falante, ela fala. Esse painel, você consegue ter acesso à configuração aí nos parâmetros do idioma, mas não sai nada. Por quê? Porque está desabilitado o som. Então, algumas têm o som, né? Outras não. Enfim, isso vai fazer diferença? Para mim, não. Né? Um exemplo, nós já gravamos um vídeo a respeito dos parâmetros dessa máquina, da sua espécie. Essa tem, aperta a tecla, modo de parâmetro, ela fala. Arremate inicial. Levantador do calcador ativado após parada de postura. Postura livre. Então, mas chega uma hora que você não aguenta isso também. Você acaba desabilitando, sabe? Então, às vezes é melhor não ter. Paga mais barato. Chega uma hora que isso passa a ser algo que incomoda, sabe? É legal no começo, mas é mais para inglês ver, sabe? Funcionalidade mesmo, nenhuma. Mas é isso. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse modelinho aqui. Então vamos lá. Vamos falar agora das configurações da máquina, os parâmetros dela, né? Tem muitos, mas a maioria nem serve pra gente no dia a dia, sabe? Na rotina de trabalho. Eu separei algumas aqui que eu achei mais importante. Vamos lá. Para entrar nos parâmetros, é muito simples, é só apertar o P, segurar. Para aparecer o P1, P alguma coisa, no caso aqui apareceu 25, porque eu estava mexendo nessa função, né? Então por isso apareceu, mas provavelmente vai aparecer o 1 para você. Mas vamos lá, vamos falar do parâmetro 25. O que seria esse parâmetro? Ela vem como padrão o 2. Né? Vamos deixar no padrão para a gente ver a reação. Eu aperto para costurar. E quando eu trago o pedal para trás, o que ele faz? Ela já corta a linha e já levanta o pedal. Ela não me dá a opção de eu levantar o pedal dessa forma. Aí já corta e já levanta. Aí para mim fazer algum tipo de costura onde eu preciso levantar o pedal, eu tenho que usar a joelheira. Então essa máquina dá para não usar a joelheira mais, dá até para tirar ela fora, né? Tá, mas e qual seria a configuração para mim poder usar de uma forma mais tranquila? Seria indo lá no parâmetro 25, aperto o S, tá no 2, eu vou deixar no 1, salvei o parâmetro novamente. Agora sim, agora ela vai costurar. Ó, vou apertar para trás, ela só levantou o pé, ela não deu retrocesso e cortou a linha, igual a função 2. Ó, eu consigo levantar, fazer uma curva, ó.
Agora, se eu quero finalizar, aí sim eu dou um toque forte. Aí ela corta e levanta. Tá, tem uma outra função nesse mesmo parâmetro, né? São 3. Outra função é a 0. A 0 não é legal, porque ela vai clicar em salvar e o P novamente. Essa 0, ela não levanta o pedal. Posso apertar, ó, ela não levanta, então desabilita a função do pedal, né? Então, na minha opinião, a melhor opção aí seria a 1. Vou salvar, então agora sim. Um toque, ela levanta o calcador para me dar alguma opção de virar peça, né? Acho que seria uma função mais interessante. Dou um toque forte, ela corta a linha e finaliza. Vamos para a próxima função. Seria a P24. O que essa P24 faz? É a força do calcador. Ó, eu deixei na 1. A 1, como ela, ó, ela sobe, desce, fraco. Agora, se eu colocar na função 2, vai ficar mais forte a pegada do calcador. A pressão exercida, colocar na 2. Na 0. Então é 0 e 1. Vou deixar na... Como padrão é 0. Ó, faz até um barulho mais forte. Ó. Porque a pressão é maior. Se eu colocar o dedo aí, capaz de até machucar. Então, como padrão, ela vem assim, forte. Mas vamos mudar. Segura o S. Eu vou colocar na função 1 e salvar. P. Agora ela vai ficar, ó, fraca. Não fica aquela violência toda, né? Vamos lá, agora vamos para a função 80. A 80 ela vai regular a velocidade máxima da máquina. Então seria P80. Percebe que a P80 não tem acesso a ela? Tá. Então o que eu faço para ter acesso? Tem algumas funções, alguns parâmetros que a máquina não me dá acesso. Então, o que eu preciso fazer? Segurar o P até aparecer esses 4 zeros. O que eu faço? Coloco um em todos e aperto S para salvar. Agora sim eu vou ter acesso a todos os parâmetros. Quero 80, salvar. Tá. Eu deixei como 2,5. O ideal dessa máquina é limitar ela a um certo valor, porque é uma máquina para trabalhar com tecidos mais pesados, né? Material mais pesado. Então não é bom ter muita velocidade, e sim força, né? Então, como padrão, ela vem com 2.500. Posso alterar para 3.000. Pô, acredito que o ideal seria o máximo mesmo em 2,5. Não aumentar para mais, mas eu posso aqui, ó. 3.000 é o máximo, né? Então, mas eu acho que o ideal é deixar em 2,5 mesmo. Vamos lá. Agora, velocidade do arremate. Isso aqui é uma função muito importante, porque, como eu falei, essa máquina ela é transporte duplo, então ela foi feita para trabalhar com tecidos pesados, né? Então, o arremate inicial, que é esse retrocesso que ela faz, ela vem muito rápido, né? Tanto o inicial quanto o final. Então, percebe que ela está um pouco lenta? Eu acho melhor, porque evita até de quebrar agulha, de entortar a agulha e acabar estragando a laçadeira, alguma coisa do tipo. Então o que eu faço? Eu deixo numa velocidade baixa. O padrão é 1.200, mas eu venho aqui no P e vou até 53. Aperto S, deixei como 500. Para mim tá bom 500. Trabalho com tecido mais forte, corino, corvim, então 500 acho que seria de bom tamanho. Posso deixar com mais? Posso, até 1.200, o que eu acho muito rápido. Então o inicial tá como 500 e o final, que é o parâmetro 56, também deixei com 500. Como eu falei, posso deixar até com 1.200 como padrão, ou melhor, até com 3.000, mas como padrão
é 1.200. Mas eu acho que 500 até 800 o máximo. Uma velocidade boa. Ó, tá com 500, né? Vamos ver como fica com 500. Ó. Esse é o final. Então, velocidade boa, né? Agora nós vamos para o parâmetro P49. O que o P49 faz? Ela altera o tempo que o calcador fica levantado. Lá está como 12, né? 12. Então 12 é o tempo que ele vai ficar levantado. Eu posso deixar com 10, com 9, para ele abaixar mais rápido, né? Mas eu acho que tá de bom tamanho, 12, que é o padrão mesmo. Esse tempo aqui, ó, que ele fica levantado. Principalmente quando você configura para ele cortar a linha, ó, cortar a linha e levantar o calcador. Então qual é o tempo que ele vai ficar? Você pode colocar 5, 4. Então, como padrão, ele deixa 12, que é o tempo de levantar o calcador. Quando você deixa nessa função aqui, ó, selecionada, tem que voltar no P. Aqui, ó, quando você deixa essa função aqui, ó, para ele cortar a linha e levantar o calcador. Então qual o tempo? Tá como 12 padrão, mas pode ser menos. Eu não deixo geralmente essa função selecionada. Agora tem uma função aqui interessante. Nós vamos precisar desligar. Vamos supor que terminei de trabalhar. O que ela fez? Cortou a linha e subiu a agulha, certo? A agulha está no alto. Vamos imaginar que alguém veio aqui e brincando na máquina e abaixou a agulha. Quando eu ligar a máquina, vou desligar a máquina. Quando eu ligar a máquina, o que vai acontecer? Ela vai ligar com essa agulha nessa mesma posição. Mas eu não quero. Eu quero que toda vez que eu ligar a máquina, ela já se posiciona com a agulha para cima. Então, vamos lá. Eu vou ligar a máquina. Eu já deixei ativa essa função, que é a 1. Então, eu vou ligar a máquina. Olha o que ela vai fazer. Ela já vai deixar no jeito, ó. Sozinha ela já deu um toque e já levantou a agulha. Por quê? Porque eu vim aqui nessa função 27. Na função 27 e habilitei essa função. Deixei na 1. Eu posso deixar na 0 como padrão e ela não faz isso. Toda vez que eu ligar a máquina, mesmo a agulha estando embaixo, aí eu vou ter que girar aqui o volante da máquina para subir a agulha. Mas se eu deixar na função 1, toda vez que eu desligar a máquina, não importa se alguém mexeu ou não, eu ligando a máquina, ela volta, dá esse ponto e levanta a agulha. Então é isso. É isso que serve essa função 27. Vamos à próxima. A P4 ela altera a velocidade da máquina, mas não na costura livre, e sim nessas costuras de segmentos que eles chamam, né? Seria programa. Então ela altera a velocidade desse tipo de costura, que seria a função 4. Função 4. Função 4. Ela está com 3.000, que é o padrão dela, mas eu posso deixar uma velocidade menor. Para quê? Para limitar a velocidade dessas costuras. Eu vou pregar uma etiqueta para a máquina não ir muito rápida. Eu posso colocar 1.500, 1.800, por exemplo. Ela vai mais lenta, fazer uma costura mais lenta. Agora nós vamos para a função P2. O que seria a função P2? Como padrão, ela fica sempre na 1, mas que é quando você começa a costurar e você coloca nessa função aqui, essa função de rampa, que é para a máquina começar mais lento e ir aumentando. Tá, mas ela começa a aumentar a velocidade em quantos pontos, né? Então, como padrão, a partir de 1 ponto, ela já depois aumenta a velocidade. E aí você pode colocar de 1 a 9. Então, você pode especificar aqui, ó, que só vai aumentar a velocidade da máquina depois do 5º ponto, por exemplo. Então, salvei. A P1 está como 2.000. O que ela faz? Qual a função dela? Ela vai definir a velocidade da costura, que pode ser de 200 a 3.000. Como padrão, ela vem 2.200. Eu deixei em 2.000. Então, eu vou garantir que essa máquina não ultrapasse 2.000. Vai estar cravado aí nesses 2.000. Por mais que eu mexa aqui no coelhinho, na tartaruga,
no coelhinho para aumentar, ela não vai passar de 2.000. Por quê? Porque essa P1 ela define esse valor. Tá, agora nós vamos para uma bem importante, que seria, o pessoal tem medo de mexer nos parâmetros de máquina, porque os mecânicos chegam até quase que a assustar, né? Eles não querem problema para eles não querem um cliente ligando, minha máquina parou, minha máquina aconteceu isso, minha máquina aconteceu aquilo. Por quê? Porque as pessoas às vezes mexem no parâmetro e mexem em coisas que não deve, né? E aí vai deixar o vendedor ou o rapaz que faz a manutenção da máquina perturbado. Então ele, para evitar, ele fala, não mexa aqui, não mexa aqui. A ordem é essa. Mas dá para mexer sim, claro que com uma certa responsabilidade. Mas vamos lá, vamos imaginar que eu tenha feito alguma configuração aí e nos parâmetros e não ficou bom. Deu problema. A máquina está trabalhando de forma errada, né? Ou pelo menos não muito interessante para você, seu trabalho. Aí como que eu faço para voltar ao estágio que veio de fábrica? 7,9. Coloco no 7,9. Opa, 7,9. Aperto o S. Vou até o 8. 8 e seguro o S. Aí segurando o S, ele já reseta a máquina. Eu não vou fazer isso, porque senão vai resetar toda a configuração que eu fiz na minha máquina. Mas é isso, basicamente é isso. Apertou o S aqui, ele já vai voltar toda a configuração anterior, né? Então já corrige o erro que foi feito. É isso, pessoal. O restante aqui das teclas, como eu disse anterior, segue um padrãozinho, sabe? Mas o painel aqui lá na outra é branco, esse é preto, então é diferente. Não, é o mesmo painel. Basta você ver que essas teclas aqui tem basicamente em todas as máquinas eletrônicas da atualidade. Então segue um padrão. Então você tem dúvida para que serve essa tecla? Você pode ver aí no YouTube. Aqui é inicial, aqui é arremate final. Sabe, diminui, aumenta a velocidade, entra nos parâmetros, a agulha baixa, a agulha alta, o corte de linha após finalizar, ela finaliza, corta a linha e já levanta o calcador. Aqui ela levanta o calcador, você costurou, parou, ela já levanta o calcador. Enfim, aqui as costuras programadas, segue um padrão, sabe? Pode mudar alguma coisinha aqui, mas muito sutil, nada importante. Então, por isso que eu não vou entrar nessas configurações de tecla, porque isso tem muito na internet, inclusive no YouTube, tem muitos vídeos bons, inclusive, tratando desse assunto, tá bom? Um abraço a todos.